Super Mais de volta e hoje, 21 de setembro, é o Dia Mundial de Conscientização da Doença do Alzheimer. Para se ter uma ideia, de acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 1.200.000 pessoas vivem com algum tipo de demência e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Inclusive, aqui em Chapecó, existe uma associação municipal de Alzheimer e demências. E eu recebo agora aqui no estúdio o André, que é o presidente da entidade, e a neurologista Cristiane, que já esteve aqui conosco. Bem-vindos dois, prazer recebê-los. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente vem aqui dizer que enquanto a nossa associação, a preocupação nesse Dia Mundial do Alzheimer, né? É um dia de conscientização, é um dia importante para a nossa comunidade local. Nós temos mais de décadas aqui em Chapecó e é um problema emergente que a gente precisa chamar a atenção da sociedade, né? Então aí as doenças quadruplicaram os seus números em termos de doença e as famílias estão doentes hoje em detrimento dessas questões. Cristiane, eu queria que a gente explicasse para o pessoal que está em casa o que na verdade é o Alzheimer, porque é uma doença que a gente às vezes consegue confundir com outras, né? Porque não é todo esquecimento que o diagnóstico é Alzheimer, né? Exato. Então, boa tarde, Boa Renata, tarde, obrigada querida. pelo convite. Em relação à doença de Alzheimer, ela é um esquecimento que começa a causar prejuízo na função do paciente, né? Então, ela é causada por uma morte neuronal, né, de uma região do cérebro chamada hipocampo, que é responsável pelas memórias. Então, esses pacientes, eles são aqueles que eles lembram muito do passado, ele sabe contar da infância, ele sabe contar do trabalho, de uma situação curiosa que aconteceu há 20, 30 anos atrás, mas ele tem dificuldade em lembrar o que ele fez ontem. Ele conta várias vezes a mesma coisa, ou ele pergunta várias vezes a mesma coisa, e ele começa a apresentar dificuldades em fazer atividades rotineiras que ele fazia, deixa o gás ligado quando vai cozinhar, né, esquece a panela no fogão, né, não sabe mais como tomar banho, por exemplo, né? Então, existe esse grau de prejuízo na funcionalidade. Esses são os sinais, os indícios, né, além da doença. Mas na questão do diagnóstico, como é que vocês fazem? Existem métodos clínicos, né? Então, quando o paciente vem com essa queixa, além de perguntar e tentar caracterizar bem sobre como é que é o esquecimento, há quanto tempo ele vem acontecendo, como é que a família percebeu, se o paciente percebe, a gente aplica alguns testes, né? Que são escolhidos de acordo com a escolaridade do paciente, né? Então, a gente aplica esses testes para avaliar se realmente é só alguma questão de esquecimento mais pontual, como aquela coisa de guardei tal coisa e não lembro mais onde eu guardei, fui lá, deixei tal coisa, cheguei lá, não lembrei mais o que eu ia fazer, né? Se é mais esse esquecimento pontual. Ou se realmente, por exemplo, a pessoa já tem dificuldade em copiar um desenho, tem dificuldade em escrever uma frase, tem dificuldade em fazer um cálculo, né? Então, a gente consegue avaliar e vendo que existe uma dificuldade em mais do que um domínio, né, cognitivo, a gente já acende um alerta, opa, esse é o paciente que eu tenho que investigar melhor. Entendi. E quando você acende esse alerta e faz essa investigação, qual seria o tratamento? Falando também da investigação, tem os métodos de imagem, né, que é a ressonância e a tomografia, elas ajudam a gente a avaliar se já existe essa atrofia na região do hipocampo, mas quando o paciente ainda está numa fase bem inicial, às vezes ainda vem normal. Então, hoje a gente já tem exames que são de cintilografia de perfusão cerebral, que eles mostram a atividade do cérebro. E com isso a gente consegue ter um diagnóstico mais precoce naquela fase bem inicial do Alzheimer, né? Então, pensando que agora a gente está conseguindo ter um melhor diagnóstico, mais rápido, por isso que está se chamando a atenção sobre a conscientização. Porque além do tratamento medicamentoso, que infelizmente a gente tem poucos medicamentos específicos para essa questão da memória, está se voltando cada vez mais para a questão de atividade física, cuidado na alimentação, cuidado com o sono, todas essas questões de estímulo cognitivo, né? Então, manter o cérebro sempre ativo, treinando. A leitura é um bom estímulo, né? A leitura, aprender coisas novas, desde que seja, vou aprender a desenhar, vou aprender a dançar, vou aprender a falar uma outra língua, enfim, manter o cérebro ativo e se desafiando, tanto para aqueles pacientes que querem prevenir, que não têm sintomas, quanto para aqueles que já começaram a desenvolver os sintomas da doença. Perfeito. André, fala um pouquinho sobre a
associação aqui, o serviço que vocês prestam para as pessoas? Então, a AMAD, ela surgiu no ano de 2011 por várias pessoas que, então, imagina aí, alguns anos atrás, que tiveram esses problemas de Alzheimer, né, doutora? Então, o que especificamente a associação ela faz? Ela promove o bem-estar dessas pessoas doentes e de suas famílias, acolhendo elas logo após diagnosticado, então, esse problema das demências, em especial o Alzheimer. A gente congrega esses grupos, né, são grupos de voluntários, onde aí na especificidade a gente busca, então, a adaptação dessas pessoas para o desenvolvimento, então, de programas e estimulações, seja a nível corporal ou psíquico, né? E quantas pessoas vocês atendem lá na associação? A gente atende em média nas reuniões, né? A gente se reúne uma vez por mês, mais ou menos em torno de 200 a 300 pessoas no dia. Muito bacana. E como é que elas fazem para encontrar vocês? Nós temos nas páginas das mídias sociais, a gente também tem no Facebook, no Instagram, e se desloca ou entra em contato, geralmente indicado, então, para os nossos colegas aí da área da medicina, da gerontologia, da geriatria, que indicam as pessoas ou familiares ou qualquer pessoa que esteja nesse problema dentro da sua família, ela nos encontram, então, através até mesmo da própria associação ou das mídias. Vocês têm uma ação no dia 23, é isso? Dia 23, em frente ao Banco do Brasil, nós estaremos lá promovendo, então, essa informação para a sociedade. Por isso, é uma doença que a gente precisa, né, doutora? Com todo mundo, essa questão de informação e colocar para a comunidade a importância de dialogar sobre essa temática. Ótimo. André, muito obrigada. Cristiane também. O nosso tempo, infelizmente, terminou. Eu agradeço por vocês terem vindo aqui ao Ver Mais.